Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Deixa eu colocar aqui. Ai, pena que a imagem ficou muito... Não dá. Vai ser imagem mesmo. Ai, tá difícil eu achar aqui. Ok, tudo bem? Boa tarde, eu quero falar hoje sobre imunidade. Hoje não consigo. No domingo tudo bem. Todo dia é dia. Se hoje não dá, amanhã dá. Eu às vezes coloco ali pra vocês, para animarem vocês, mas não se sintam pressionados nem obrigados, e também a gente não está numa competição, né? E sim, cada um faz o seu melhor dentro das suas possibilidades. Eu queria compartilhar com vocês um estudo que saiu agora recentemente. Deixa eu ler aqui para vocês, que eu achei muito fantástico. Estou aqui até com o iPad. O jejum torna o seu sistema imune mais poderoso. Olha só que interessante, vou ler aqui um trecho para vocês do estudo que foi traduzi aqui numa matéria que eu vi hoje. Sabe quando você perde o apetite, quando você tá doente, que a primeira coisa que perguntam para mim se jejum diminui a imunidade, todo mundo acha que tem que comer quando está doente, quando se sente mal. E é exatamente ao contrário. O jejum, ele não diminui a sua imunidade, na verdade ele aumenta a sua imunidade. Por quê? Sabe quando você fica doente e você perde o apetite? Então, esse é um sinal evolutivo, fisiológico, de defesa do seu próprio corpo, para o seu corpo ter mais ferramentas para combater aquela infecção. Uma, porque o seu sistema digestivo ele fica em silêncio, né? Você para de ficar fornecendo alimento o tempo todo, então ele para de gastar energia digerindo e começa a concentrar a energia na tarefa de combater aquele invasor, aquela infecção, algo que não está de acordo com a tua saúde. E é só que o que diz aqui no texto: o apetite geralmente diminui durante a doença. Isso também afeta o metabolismo. Como não tem carboidratos, o que começa a acontecer? Você começa a queimar gordura. E através desse processo de jejum, você entra em cetose. E aí você começa a produzir mais corpos cetônicos. E olha só, esse estudo descobriu que esses corpos cetônicos, eles aumentam e são eles que causam benefício do seu corpo. Eles beneficiam o corpo a lidar melhor com o vírus. Então, quanto mais corpos cetônicos você tiver numa infecção, melhor o seu corpo vai reagir contra aquele invasor. Então, é o contrário do que muita gente fala. Então, os pesquisadores, através desse estudo, eles viram efeitos semelhantes em um grupo de células imunes e células assassinas, células killer. Eles também precisam de corpos cetônicos para funcionar bem e eliminar o vírus. Diz o Dr. Christian, professor do Departamento de Medicina Intensiva do Hospital Universitário de Bonn. Então, esses resultados sugerem que pacientes com infecções, por exemplo, por influenza, quando eles produzem corpos cetônicos, eles produzem corpos cetônicos em quantidades consideráveis. Então, aquela pessoa libera mais corpo cetônico e aquela substância vai ajudar a lidar melhor com aquele vírus, né? Então, é uma pergunta que sempre as pessoas perguntam se jejum diminui a imunidade. Exatamente isso ao contrário. Então, a gente percebe que os corpos cetônicos, quer dizer, uma dessas metabólitos mais conhecidos é o beta-hidroxibutirato, que é um tipo de corpo cetônico que é liberado quando você está em jejum, quando você está com uma dieta muito baixa em carboidratos. Então, é aí que a mágica acontece. Já se vê estudos, já se vê ligação e associação com melhora de doenças autoimunes, quando você tem uma quantidade maior de corpos cetônicos, diminuição de sintomas de doenças inflamatórias, diminuição da própria obesidade, porque você para de utilizar, de estar
comendo carboidratos, insulina alta o tempo todo. Então, quando você tem corpos cetônicos, você está em jejum, o teu açúcar no sangue, ele se equilibra. Então, quer dizer que quando você está em jejum, o teu corpo ele entra no modo de reparo anti-inflamatório. Então, gente, ontem eu vi um profissional falando uma besteira que ele não vê motivo nenhum para alguém fazer jejum intermitente. Obviamente que era um bodybuilder desse tamanho, que o perfil e o objetivo dele não é saúde. Uma coisa que vocês têm que entender, quando vocês veem esses grandões falando que jejum não é para ser feito, o objetivo deles nunca foi e nunca será saúde, é desempenho e estética. E muitos nem conseguem aquele formato de corpo naturalmente, né? O uso de outras estratégias aí que não compete só a alimentação. Mas quando eu ouço uma pessoa dizer que jejum não tem boas razões para a pessoa fazer jejum, é realmente uma pessoa que está muito desinformada. Porque salvo o caso aí de estética, que aqui o objetivo até do nosso perfil não é estética, nunca foi, e sempre foi divulgar saúde, a gente pensa que tem inúmeros benefícios, existem inúmeras maneiras, inúmeras causas e razões para você fazer jejum, principalmente nos dias de hoje. Não, cada vez mais a gente vê necessidades, vocês veem o número de diabéticos aumenta a cada ano, o número de obesos, a saúde pública está entrando num caos, porque o número de pessoas acometidas por doenças de síndrome metabólica, diabetes, câncer, enfim, entre outras, nem a saúde pública tem suporte e consegue lidar com tantos pacientes, tantos casos, porque tudo isso custa dinheiro, né, pessoal? Então você fica doente, mesmo que você tendo plano de saúde ou não, se você está totalmente à mercê de um sistema público, você vai gerar custos, né? E imagine uma população totalmente doente, onde grande parte das pessoas estão doentes porque elas comem o dia todo coisas que não são adequadas, saudáveis. Então, no mundo de hoje, eu realmente não vejo outra forma, além do jejum intermitente, para a pessoa conter um pouco esse tempo que ela se alimenta, para ela diminuir a sua ingesta calórica de uma forma natural. Porque se a pessoa fala assim, ó, 2 vezes na semana, por exemplo, eu vou fazer somente 2 refeições. Digamos que esse seja o protocolo dessa pessoa que eu tô falando. Então, 2 vezes na semana, ela vai ter uma ingesta calórica menor. Mesmo que nos outros dias ela não tenha lá grandes resultados, ela não consiga levar tão a sério. Mas, de qualquer forma, qualquer coisa que você já conseguir praticar, já é benéfico, né? Porque acaba sendo uma ferramenta inteligente no mundo de hoje. Porque hoje tudo é comida, tudo se torna e gira, todos os nossos encontros sociais, né, com amigos, com pessoas, com família, é em torno da comida. Então, como é que a gente pensa numa forma hoje no nosso environment, né, no nosso ambiente? Não existe outra forma. Ah, não, eu vou comer só um pãozinho hoje. Eu vou comer, em vez de comer 5 pães, eu vou comer 2. Daqui 3 horas você tá com fome de novo, né? Você começar a pensar, eu vou reduzir as quantidades. Se reduzir as quantidades de certos alimentos fosse o suficiente, né? Todo mundo conseguiria. E na verdade não. Se você consome certos tipos de produtos alimentícios, é muito mais difícil você conter as quantidades. Não existe moderação para certos tipos de alimentos, né? Com pão não existe moderação, com bolo não existe moderação, com a pizza, enfim, vários alimentos aí, vários tipos de comida que não existe moderação. Ou você faz uma abstenção, mesmo que temporária, porque o que as pessoas têm que entender. Jejum intermitente é uma abstenção temporária. Você, em algum momento do dia, ou sei lá, da semana, você vai se alimentar. Então não existe essa coisa, jejum, a pessoa nunca come. Isso não existe. Quem fala isso realmente não sabe nada de jejum, tá falando besteira. Jejum intermitente é uma abstenção temporária. Então se você
coloca, digamos que a sua alimentação vai ser do meio-dia às 4 da tarde, ok, todos os teus nutrientes, tudo que você vai se alimentar vão estar nessa janela aí de 4 horas. Então você vai escolher a sua janela, você vai escolher como você pode fazer. Então não existe regra, existem muitas maneiras, todos os dias com os nossos pacientes a gente faz vários protocolos, várias alternâncias, várias combinações. Existem assim, ó, é ilimitado o número de maneiras que você pode praticar o jejum. Mas uma coisa eu digo, cada vez mais o nosso problema hoje está nos exageros. Então, uma forma muito simples, óbvia, é você diminuir o tempo de alimentação, né? Porque se fosse tão fácil a gente moderar, falar, eu vou comer, não vou ser radical, eu vou comer de tudo um pouco, para muitas pessoas não existe, ela não consegue. Se ela começa a comer de manhã um produto lá, um pão com geleia, ela vai querer comer o tempo todo. Se ela começa o dia já despertando as papilas gustativas, aumentando a insulina, né, comendo carboidrato na primeira refeição. Por isso que assim, a primeira refeição do dia é muito importante que ela seja mais baixa em carboidratos, né? Porque quando a gente fala em dieta cetogênica, low carb, a gente fala numa redução de carboidratos. Uma você vai conseguir primeiro porque você vai ficar com um tempo maior sem se alimentar. Então esses corpos cetônicos, essa cetose já vai acontecer por causa dessa diminuição de tempo de alimentação. Então você já vai aumentar os corpos cetônicos aí. E a segunda questão é quando você come reduzidamente menos carboidratos, né? Você não vai eliminar eles totalmente, mas principalmente a sua primeira refeição, para quem gosta de ovo, quem gosta de abacate, quem gosta de carnes, né? Então são alimentos que são baixos em carboidratos. Então a primeira refeição do dia é importante, seja lá qual hora você fazê-la, é importante que ela seja baixa em carboidratos, para você não dar um pico de glicemia, um pico aí de insulina, para você não continuar, você não aumentar a sua fome ao longo da tua janela alimentar. Então por isso, é muito importante, não que você nunca vá comer carboidratos, né? E até o Dr. Jason Fung fala muito sobre isso, que se você vai comer uma coisa com mais carboidrato, deixa para o final da refeição. Consome, começa quebrando o jejum com gordura, com proteína, com legumes, e deixa o carboidrato mais para o meio, quando você já está mastigando, o teu corpo já está digerindo, para você não dar um pico, né? Você quebra o jejum lá com pão, por exemplo, você vai dar um pico. Aí vai ser difícil conter, você vai estar com fome, e muita gente faz isso, né? Faz jejum, consome muito pão, muito carboidrato, e vem dizer aqui que não consegue, que jejum não é para ela, justamente por isso. Porque quando ela vai se alimentar, ela consome muito carboidrato e ela fica sempre naquele ciclo, né? Ela nem consegue entrar na cetose, porque ela tá sempre gerando mais estímulos aí da insulina. A ideia do jejum, tanto com a dieta baixa em carboidrato, é diminuir a sua insulina. E a gente diminuindo a insulina, pessoal, a gente tem vários benefícios, como eu falei, né? Diminuição da inflamação, menos fome, menos ansiedade, mais clareza mental, mais disposição, né? Assim que você tiver adaptado, você sente todos esses benefícios. Mas você tem que sair desse ciclo do carboidrato primeiro, porque se você ainda faz jejum e fica no ciclo do carboidrato, você não vai ter essas sensações tão maravilhosas que a gente sabe aí que o jejum proporciona. Então, mais um benefício aí do jejum. Quando a gente está doente, perde o apetite, já é um mecanismo natural do nosso corpo de combater aquela infecção, aumentando os corpos cetônicos, que é a substância aí abundante quando a gente está em jejum. O jejum é maravilhoso, eliminei 20 quilos. Maravilha, Zenilde. Tereza diz que são ótimas explicações. A clareza mental conosco mudou na minha vida. Essa parte da clareza mental para mim, é a campeã, assim. As pessoas ficam mais conscientes, muito mais presentes nas suas atividades, né? Até nos seus relacionamentos, isso muda muito,
né? Infelizmente hoje a gente tem uma população aí, principalmente os mais jovens, com aquele grau de ansiedade, falta de concentração, né? Eles não conseguem se concentrar 5 minutos numa mesma atividade sem ter algo incomodando ali. Então isso é um pouco triste. Pessoal, vou deixar então... Oi, Heloísa, fala comigo. Flávia, me manda um oi. Oi, Heloísa. Então eu vou deixar salva essa live, depois vai para o YouTube também. Espero que tenha esclarecido para vocês aí. E vou deixar depois o texto aqui, a fonte do estudo. Fico muito leve, com muitas energias, só consigo emagrecer com jejum. Exatamente, Luceida, porque a gente, com o tempo que a gente fica em jejum, a gente também diminui os estímulos de apetite. Então o jejum também tem um supressor natural de apetite, né? Tudo que a gente quer é perder o apetite, né, para poder emagrecer com mais facilidade. Então o jejum, ele naturalmente tem isso. Já quando a gente consome poucas calorias, mas várias vezes ao dia, estimulando esse apetite, a gente está sempre com fome, porque você está sempre mastigando, sempre liberando ali saliva e digerindo, e o teu corpo sempre está no estado alimentado. O jejum no estado não alimentado já é um período aí que o teu corpo entende que não está entrando alimento, então ele vai consumir gordura. Ele pensou, não vai vir daqui mesmo do alimento, é a hora da gordura entrar em ação. Por isso que a gente tem tanta facilidade em emagrecer com jejum intermitente. Beijão pra vocês, gente. Bom domingo, até mais.